Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Eu vou começar a aula de hoje. A aula de hoje é uma introdução à nossa disciplina de metodologia de projeto mecânico. Ela é uma disciplina, vou até começar aqui. Essa disciplina de metodologia de projeto mecânico, ela é uma disciplina que eu acho que o objetivo dela é, primeiro, mostrar para vocês algumas técnicas de projeto mecânico, mas eu acho que mais importante do que isso é abrir a mente de vocês para as metodologias de projeto que utiliza-se muito no ambiente empresarial, metodologias de projeto, com as suas vantagens e com as suas desvantagens, mas eu acho que mais do que entender a metodologia de projeto, a gente tem que entender que às vezes você precisa de uma determinada. é, eu não gosto da palavra mindset, mas vamos dizer assim, você precisa de um determinado mindset, quer dizer, você precisa de uma compreensão que vai além de compreender as metodologias de projeto. Você tem que compreender, por exemplo, como você se porta para poder seguir uma metodologia adequadamente, qual é o tipo de atitude que você tem que ter, o que você precisa esperar das pessoas, o que você precisa esperar das metodologias, tanto das metodologias em específico quanto das metodologias como um todo, né? Se você vai trabalhar nas empresas da região de Campinas, por exemplo, eu sei que na região de Campinas utiliza-se muito o Lean Manufacturing, né? Lean Manufacturing, também conhecido como manufatura enxuta. E o Lean, ele tem já hoje consolidado um conjunto enorme de ferramentas que se usa para tanto para processo criativo, quanto para gestão de projeto, quanto para gestão de manufatura. Você tem isso já tudo muito bem sedimentado. A grande vantagem é que você realmente tem uma padronização dos processos, né? Então, acho que isso, até certo ponto, facilita você trabalhar, ainda mais quando você trabalha com um número gigantesco de pessoas, igual essas empresas de Campinas têm, né? Que são empresas grandes. Eu não sei de todas que trabalham assim, mas eu sei que, por exemplo, a Eaton, eu sei que trabalha assim. Uh, eu sei de várias outras, né, que infelizmente não me lembro o nome, ou não sei com certeza se trabalham com Lean, mas eu sei que na região de Campinas a gente tem umas empresas gigantes que trabalham com isso, né? Você lá em Cajamar, por exemplo, você tem a SKF, que eu sei que trabalha com isso também, que é uma empresa enorme. E a SKF é do grupo Schaeffler, que também é um grupo gigantesco, que tem INA, tem Look, tem FAG, tem várias empresas, e essas empresas também adotam o Lean, né? Então você tem desde certificações padrão até metodologias padrão também, né? Que estão dentro dentro da conduta mesmo da empresa. E aí vocês têm que conhecer. Mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês é o que acontece por trás dessa metodologia, o que vocês precisam ter para seguir essas metodologias, porque ninguém garante que vocês vão parar numa fábrica que trabalha com Lean. Mas com certeza vocês vão trabalhar em algum lugar, nem que seja no negócio próprio de vocês, que vai precisar de metodologias de projeto e vai precisar principalmente do tema que a gente vai começar a abordar na aula de hoje e que para mim é fundamental na metodologia de projeto, que são os métodos criativos, né? Nós, seres humanos, nós temos uma criatividade dentro de nós que muitas vezes a gente mal consegue explorar. E esses métodos criativos, eles nos ajudam a explorar a nossa criatividade e gerar soluções, porque a nossa criatividade ela depende de estímulos, né? E esses métodos, eles
ajudam a estimular diferentes pessoas. Então vamos lá. É, sobre, é, sobre o que a gente vai ver hoje aqui, né? Então, o gerenciamento e execução de projetos, eles vão ser as características fundamentais na vida de um engenheiro, né? Então, todo engenheiro, a gente brinca, né, que a função do engenheiro é resolver problema. Resolver problema nada mais é do que atacar uma tarefa. Atacar uma tarefa é atacar um projeto. E para atacar um projeto, a gente precisa planejar, gerenciar e executar esse projeto. Então, por isso que essa é a visão que eu quero que vocês tenham dessa disciplina de metodologia. Ela pode ser aplicada em diversas coisas. Aqui, ó, na verdade, é como eu estava falando já, quase tudo na vida de um engenheiro pode ser visto e, portanto, executado na forma de projetos. Então, você tem tarefas do time de engenharia e essas tarefas podem ser de desenvolvimento, de manutenção, de garantia ou de alteração ou adaptação de produtos, entre outras muitas coisas que se pode fazer em um time de engenharia. A gente tem tarefas individuais também, que você pode atacar com as metodologias de projeto. E você tem as questões de empreendedorismo também. E empreendedorismo não é só você abrir o seu próprio negócio, né? Muitas pessoas têm essa visão do empreendedorismo, que é você abrir o próprio negócio. A minha visão hoje de empreendedorismo é que empreendedorismo nada mais é do que uma palavra bastante bonita para você agir por conta própria, né? Quer dizer, e agir por conta própria não necessariamente significa abrir o seu próprio negócio. Se você abre o seu próprio negócio, com certeza você está agindo por conta própria, mas também existem outras formas de agir por conta própria. Você pode empreender no seu conhecimento, né? Buscando novos conhecimentos que você mesmo acha importante para você ou para a sua carreira e não necessariamente que alguém mandou você estudar, então você está agindo por conta própria. Você pode empreender na sua carreira, então você buscando oportunidades diferentes, fazendo além daquilo que você é pago para fazer, entrando em novos projetos, às vezes entrando em projetos que não necessariamente estão envolvidos com a sua função, mas que você enxerga valor para a sua carreira. Enfim, então empreender tem todo esse contexto, né? E de novo, para empreender só consegue empreender quem consegue se organizar e quem consegue executar tarefas, né? Então, essa questão da metodologia de projeto é muito importante. Vamos lá. Definição então de projeto. O que é um projeto, pessoal? Um projeto, por definição, ele é uma empreitada que pode ser individual ou colaborativa, que é cuidadosamente planejada para alcançar um fim particular. Então a gente tem vários e vários conceitos aqui. O conceito primeiro de empreitada. Empreitada é uma tarefa, é um trabalho, é algo onde você vai colocar energia, né? Eu até estou fazendo as definições aqui, você repara que, enfim, né? Às vezes eu escrevo as coisas mais para lembrar do que outra coisa, mas eu já vou lembrando antes. Então, como esses objetivos, como esses conceitos estão listados aqui, eu vou continuar a leitura aqui e a gente já discute. Então, o que eu estava querendo dizer aqui é que muitos projetos falham ou não são bem executados porque os fundamentos da definição do projeto não são bem estabelecidos. Isso aqui, pessoal, eu não consigo... a palavra em inglês é stress, mas não é estressar. Eu não consigo salientar para vocês o quanto que isso aqui é importante, né? O quanto que os projetos realmente falham, porque os fundamentos do projeto não foram bem executados, né? Então, primeiro fundamento, empreitada. Como eu estava dizendo para vocês, empreitada é uma tarefa complexa, né? Ela é uma obra ou um trabalho que exige muita dedicação. Então, é algo onde você vai colocar a sua energia. E o primeiro erro das pessoas está aqui, né? Quando o projeto falha, o primeiro erro é sempre achar que o projeto vai andar sozinho. E não vai. Um projeto, ele por definição, uma empreitada. Uma empreitada, ela só funciona
se você colocar energia. Se você não colocar energia, a coisa não vai andar sozinha. E na visão particular do empreendedor, da pessoa que empreende mesmo, ou seja, da pessoa que tem iniciativa própria, é, a questão é que não basta colocar energia. Normalmente, você tem que colocar energia. Esse é o ponto. Não basta que as pessoas coloquem energia, né? Então, se você, por exemplo, tem uma equipe, né, a pessoa que lidera uma equipe pode cometer esse erro. Alguns cometem, outros não. Mas a pessoa que tem uma equipe, ela acha que a equipe vai colocar energia no projeto e ela não. E isso é um grande erro, né? Porque se o líder do projeto também não colocar energia nos lugares certos, né? Porque afinal de contas ele é o líder, esse projeto está fadado a falhar. Não adianta, nada anda sozinho. Primeira coisa. Segundo conceito importante aqui, ó, nós falamos de planejada, então planejamento. O planejamento ele é a seleção e organização de ações para alcançar um objetivo específico, né? Então você vai definir no seu planejamento quais são as ações que têm que ser realizadas, qual é a ordem que elas vão ser realizadas e mais. Para você realizar ações, você precisa alocar recursos. Então, primeiro, quem vai realizar essa ação? Segundo, o que eu preciso para realizar essa ação? Eu preciso de, sei lá, de uma máquina, eu preciso de tempo, eu preciso de computador, eu preciso de um serviço. O que eu preciso? Então, isso aqui tudo entra na questão de planejamento. E por último, e não menos importante, planejamento exige data. Então, quando você define uma ação, essa ação ela precisa ter já de cara um cronograma, ela precisa ter um momento de início e um momento final. E, se possível, algumas coisas que a gente chama de milestones, que são algumas etapas intermediárias. E essas etapas também precisam ter datas. Tá? Então, uma coisa é chegar para vocês e falar assim para vocês, só em caráter figurativo, tá? Não é isso que vai acontecer, mas só em caráter figurativo. Falou, bom, pessoal, então eu quero que vocês escrevam um trabalho de 5 páginas sobre metodologia de projeto para avaliação da disciplina, beleza? Beleza. Primeira pergunta, professor, quando que tem que entregar esse trabalho? Quer dizer, se eu não falo nada, eu subentendo que quando que esse trabalho deve ser entregue? No fim do semestre, né? Então as pessoas vão deixar para fazer lá no final. E aí o seu cronograma, como ele é muito complexo, ele já vai tirar a prioridade disso. Então esse trabalho ele já vai para o final e acabou. E aí não vai acontecer. Se você pede alguma coisa para uma pessoa, isso é muito específico. Às vezes eu já fiz algumas consultas para o meu contador. A minha empresa tem um contador, né? E eu falei para ele, olha, eu preciso saber isso, isso e isso da minha empresa, ok? Eu vejo para você. Eu dei data? Não. Ele respondeu? Não. Entendeu? Então, as coisas precisam ter datas. As pessoas funcionam muito bem com datas, né? E a questão é que essa disciplina de metodologia de projeto, ela tem muito a ver com a forma com que o ser humano funciona no fim das contas. Por isso que a gente vai abordar diversos tópicos aí. Mas, em suma, tarefa tem que ter data, senão as coisas não funcionam, tá? Ou tem que ter prazo, ou tem que ter limites de tempo estabelecidos. Depois a gente falou do fim, né? A gente falou do fim tanto aqui na definição do projeto, quanto a gente falou no planejamento, porque no planejamento a gente não seleciona organizações aleatoriamente. A gente seleciona organizações para que a gente possa alcançar um objetivo. O nosso objetivo é o nosso fim. E o fim, pessoal, ele tem que ser muito claro, mas muito claro, mas muito claro. E ele tem que ser objetivo. Qual que é a finalidade deste projeto? Qual que é a finalidade desta tarefa? É fazer isso, é realizar isso, é aprender isso, é produzir isso. Tem que ser muito claro e muito específico. Aqui só para ler o que eu havia escrito anteriormente aqui, pode complementar minha fala.
Um fim, ele é um objetivo, ele é uma meta, ele é um produto ou subproduto, ou ele pode ser até uma resposta que atenda a uma demanda em particular, né? Se você é investidor, por exemplo, você eventualmente precisa de respostas para tomar uma decisão. Vou investir esse dinheiro aqui nesse fundo, vou investir nessa ação, vou investir nessa empresa. Você precisa de respostas. Às vezes você precisa de respostas. Então, um objetivo, uma finalidade de um projeto pode ser também a obtenção de uma resposta, para que depois você tome uma decisão, né? Só para deixar bem claro aqui, o projeto, né, não pense num projeto como algo extremamente complexo que tem uma única finalidade. Às vezes, um projeto, ele pode ser uma parte de um projeto maior. Ele pode ser um subprojeto. E isso pode ser delineado em vários níveis, até que você tenha um projeto que tem uma duração de meio período, de um dia, e projetos que têm uma duração de 2 anos, 3 anos para serem concluídos. E claro que se o projeto é muito grande e muito complexo, ele vai ser dividido em subprojetos, em subtarefas que terão que ser executados. Só para finalizar aqui, eu falei de demanda. E uma demanda é uma necessidade. Então, às vezes, você precisa de algo. Às vezes, ou você entende que o mercado precisa de algo. Você inventou um produto porque você entende que o mercado demanda aquele produto. Ele precisa daquele produto. Ele vai pagar por aquele produto. Ou às vezes alguém precisa de uma resposta, ou às vezes alguém precisa que uma tarefa seja executada. Isso tudo é demanda, né? Então, quando você estabelece um fim, necessariamente o fim ele nasce para atender uma demanda. Pessoal, tá dando para me ouvir ou tá muito difícil? Tá dando pra Tá dando sim. Tá dando? Então tá bom, pessoal. Porque a barulheira tá um inferno aqui. Mas tudo bem. Vamos seguir. Se tiver muito difícil, vocês me falam, tá? Outro dia eu tive que parar mesmo na aula porque não dava. O som estava sobrepondo na minha voz e as pessoas ouviam coisas do tipo. Então, para você programar em Python... Então, então vamos lá. Espero que não esteja tão ruim assim. Seguindo aqui, pessoal. Então, vamos lá. Já falamos um pouquinho sobre o que é um projeto. Isso tem muito a ver também com o pensamento de vocês, sabe? O pensamento que vocês têm que ter na carreira de vocês como engenheiros. Então, por isso que essa matéria é tão legal. O projeto, então, ele pode ser pensado como uma tarefa e tal qual pode ser subdividido em subtarefas mais simples e de estrutura similar, né? Então, você tem um projeto, o projeto tem que ter começo, meio e fim. Por exemplo, esse projeto ele vai ser subdividido em subtarefas. Essas subtarefas também tem que ter começo, meio e fim, e assim por diante, até que você chegue em problemas que são simples o suficiente para que sejam resolvidos rapidamente, e aí você vai, aos poucos, resolvendo o projeto como um todo. Por exemplo, um projeto, ele pode ser definido por esta finalidade aqui, ó. Isso aqui é um fim, né? Aprender a disciplina do Vinícius. Então tá aqui a minha finalidade. Eu vou dividir isso aqui num subprojeto, ou em 2 subprojetos. O primeiro é aprender a matéria da P1 e o segundo é aprender a matéria da P2. Já facilitou. Era um projeto grande, virou 2 projetos menores. Eu vou pegar esse aqui da P1 só, para não ficar muito grande, e vou estender ele. Então, eu preciso então começar por aprender a matéria da aula 1, depois da aula 2, depois da aula 3, até chegar até chegar na P1. Né? Então, são subprojetos aqui que já tem uma duração bem menor. Esse subprojeto aqui ele tem uma duração de 4 meses, esse projeto tem a duração de 4 meses, esse subprojeto tem a duração de 2 horas, que é mais ou menos o período da aula, né? Ou mais, um pouquinho, um dia, se você for estudar depois, enfim. Aí você que decide, mas é um projeto bem menor do que esse primeiro aqui. E eu posso ainda dividir isso aqui, né? Então, aprender a matéria da aula 1, eu preciso aprender, então, o que é um projeto, e assim por diante, cada tópico que a gente viu nessa aula, né? Então, se você aprende todos os tópicos de uma aula, todas as aulas para realizar a prova e tem um bom desempenho em todas as provas, você aprendeu a minha disciplina, né? Então,
Isso é uma forma de você subdividir um projeto, né? E uma coisa que é interessante é que você precisa saber o seguinte, que às vezes o mesmo projeto ele pode ser definido de uma forma diferente. E essa forma diferente muda tudo. Então, olha, note que a precisa definição do projeto influencia todas as subdivisões de maneira substancial. Então, eu vou pegar o mesmo projeto, só que eu vou mudar um pouquinho. Olha só, eu tenho aqui. Agora o projeto é passar na disciplina do Vinícius. Mudou. Passar na minha disciplina significa conseguir pontos nas provas, isso é um subprojeto, e se esse subprojeto eventualmente falhar, eu tenho um segundo subprojeto, que é conseguir pontos na recuperativa, se necessário. Para conseguir pontos nas provas, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso conseguir pontos na P1, conseguir pontos na P2 e assim por diante. Para conseguir esses pontos, o que eu posso fazer? Eu posso conseguir esses pontos de uma maneira lícita ou não, porque o objetivo aqui é conseguir pontos, né? Então, repara que o resultado, no fim das contas, se o projeto for bem sucedido, vai ser o mesmo, né? Que é você conseguir aprovação na disciplina. Porém, você pode fazer isso com o objetivo de aprender ou com o objetivo de passar. Se o seu objetivo for passar, o seu projeto vai se destrinchar de uma maneira totalmente diferente. E isso aqui pode ou não produzir o resultado que você quer, né? Então, repara como mudou tudo, né? Mudaram todos os verbos. Aqui, os objetivos, eles são conseguir pontos, e não aprender, enfim. São formas de ver a mesma coisa, tá? Mas muda tudo. A subdivisão muda, as tarefas mudam, os tempos mudam, tudo muda. Beleza. Seguindo aqui, ó, esse caso aqui, ele é muito emblemático, pessoal, ele é muito bacana. E é até um caso que eu gostaria que a gente gastasse uns minutinhos para pensar aí, ó. Então, esse carro aqui é um Ford Taurus, lançado na década de 80 nos Estados Unidos. E esse projeto aqui, ele tinha uma reclamação, né, especial, que era a seguinte reclamação: os vidros elétricos desse veículo aqui demoravam muito para fechar. Essa era a reclamação. Beleza. Aí você tinha alguns problemas aqui, porque o que acontece? Você tinha uma finalidade, então, para esse projeto. Foi aberta a reclamação que os vidros demoravam muito para fechar. Então, foi aberta a reclamação de que deveria se aumentar a velocidade de subida dos vidros. Então, essa é a finalidade do seu projeto, aumentar a velocidade de subida dos vidros. Beleza. Qual que foi a ação tomada? A ação tomada foi instalar um motor elétrico mais potente para que o vidro subisse mais rápido. Porém, isso gerou um primeiro problema. Que era o seguinte: o novo motor elétrico era mais pesado, tornando a porta mais pesada e gerando novas reclamações. Quer dizer, ora a porta era muito pesada, mas não tinha reclamação do vidro, ora a porta não tinha reclamação, mas o vidro demorava uma eternidade para subir. Beleza. Então, você tem um projeto aqui que precisa de solução e cuja solução não está vindo, né? E aí, isso aqui demandou dos engenheiros lá muito pensamento e mais testes, né? Quer dizer, eles ficaram procurando o ponto ótimo, que era conseguir um motor elétrico mais potente dentro de um peso limitado ali para tentar não ter reclamação na porta e nem no vidro. Então eles ficaram tentando encontrar uma relação peso-potência do motor elétrico aqui que agradasse na média os clientes, né? E que fosse que não gerasse tanta reclamação, né? Esse tipo de solução, eu gosto de dizer que esse tipo de solução até eu ouvi isso de um colega, hoje ele é palestrante e tal, e essa frase é muito legal. Ele fala que esse tipo de solução, que é o tipo do meio termo, é a mesma coisa do sorvete napolitano.
alguém aqui na sala cujo sorvete preferido é o napolitano? Ah, eu curto bastante. Mas você curte por causa dos três sabores especificamente? Não, por Exatamente. causa do de creme e o rosinha lá. E o de morango. Isso. É exatamente esse o ponto, né? Quem gosta de sorvete napolitano gosta de um ou dois sabores, mas raramente a pessoa gosta da combinação dos três, né? Então o napolitano nasceu para atender o meio termo, né? Que é você tentar agradar mais pessoas, chegando ali em algo que parecesse um consenso. No caso do João, o que vai acontecer? Vai sobrar aquela coluna de sorvete de chocolate no canto, porque ele não gosta de sorvete de chocolate. Se ele der sorte de pegar um napolitano cujo chocolate está no canto, porque se ele pegar um napolitano que o chocolate está no meio, tanto o creme quanto o chocolate, quanto o morango estarão contaminados com o chocolate. E vai ser uma tragédia para a sobremesa do nosso colega. Ah, então, então, o que acontece? Quando você tenta buscar o meio termo, você nunca chega numa solução ótima, né? Você chega no meio termo. E é aí que entram algumas metodologias de projeto. Para alimentar a discussão, para a gente tentar resolver o problema aqui por nós mesmos, eu vou mostrar para vocês a chave que deu início à solução desse problema, que foi isso aqui, ó. Eles fizeram mais testes, né? Nesses testes aqui que eles estavam fazendo com motor eventualmente mais leve ou mais pesado, e mais potente ou menos potente, chegou a reclamação de um cliente aqui que dizia o seguinte: veja como é importante. É preciso ficar muito tempo com o dedo no botão para abrir ou fechar o vidro. Essa foi a reclamação do cliente. Vocês conseguem notar uma diferença entre a reclamação do cliente e o que estava sendo feito aqui na definição e nas tomadas de decisão do projeto? Tudo bem se não estiverem notando também, a gente vai explorar isso. Bom, eu acho que o que está incomodando o cliente é ficar muito tempo apertando o botão e não fechar o vidro rápido em si. Exatamente, é esse o ponto. O que estava incomodando os clientes de uma maneira geral, mas que talvez nem os clientes souberam comunicar a princípio, ou que os engenheiros não souberam entender a princípio, foi que o problema não era o fechamento do vidro, nunca foi. O problema era ficar o tempo com o dedo no botão. Esse era o problema, esse era o real problema. Então o que eles fizeram? Eles redefiniram o problema. E o projeto, evidentemente. Então, a nova definição do problema era manter o cliente com o dedo no botão o mínimo de tempo possível. Não coloquem duplo sentido nessa frase. A restrição: manter a porta leve, né? Porque porta pesada era uma reclamação. Qual foi a ação adotada? Eles inventaram os botões de acionamento com um único toque, né? Então aqueles botões que a gente tem no carro, todo mundo que tem carro com vidro elétrico normalmente tem um vidro que ou pelo menos ou sobe automaticamente ou desce automaticamente, isso varia. Mas todo carro que tem o tal do módulo do vidro tem isso daí. E aí os botões de acionamento com um único toque resolveram o problema. Não só eles resolveram o problema, como eles permitiram que se utilizasse motores elétricos ainda menores, que eram mais leves e baratos, e mais lentos também, sem que houvesse reclamação por parte dos clientes, porque agora o cara entrava lá, um toquezinho, e ele ia fazer outra coisa e o vidro estava fechando ou estava abrindo e ok, sem reclamações. Então isso daqui é uma questão muito importante, porque você vê que a solução óbvia do problema era tentar encontrar um motor que fosse leve e potente, né? Mais leve e mais potente possível. Só que isso nunca ia resolver o problema. O que resolveu o problema foi uma tecnologia totalmente diferente, simples de implementar, mas que trouxe todos os resultados que eles queriam, trouxe até melhoria no produto, porque a porta ficou ainda mais leve, né? Então você tem a porta mais leve, você tem um vidro que não incomoda mais se ele demorar um tempo
a mais aí para fechar ou para abrir e resolver o problema. Então isso aqui é um caso que eu acho que todo mundo tem que manter em mente, porque eventualmente você vai ficar com essa dúvida na sua cabeça, né? Quando o projeto estiver muito difícil, tá todo mundo tentando encontrar aquele meio termo ali, aquela gramazinha a menos no vidro no motor do vidro elétrico ali que vai fazer ele subir um pouquinho mais rápido. Quando eu estiver aí, provavelmente a solução não está aí. A solução está em outro ponto. E talvez para você entender esse outro ponto, você precisa olhar o seu problema sob uma nova perspectiva, né? E aí sim, você consegue resolver o problema. Isso eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico. Seguindo aqui, pessoal. Então, a gente tem, e a gente vai ver isso com calma depois. Hoje é só uma introdução à disciplina mesmo, mas nominalmente a gente tem algumas fases do projeto, né? E essas fases são a iniciação do projeto, o planejamento, a execução, o gerenciamento e o controle do projeto e o encerramento do projeto. Colocando assim, parece que essas fases elas acontecem de maneira serial, né? Parece que elas acontecem. Fala assim, olha, então vamos iniciar, depois a gente vai planejar, depois a gente vai executar, depois a gente vai gerenciar e depois a gente vai encerrar. E não é bem assim que funciona, né? Elas não são tão sequenciais assim. Olha só, aqui a gente tem um diagrama aqui, então você tem no eixo X aqui o tempo, no eixo Y o nível de interação entre os processos, né? Mais ou menos o nível de energia que você tem que colocar em cada uma dessas atividades aqui, né? Então você olha só, a iniciação ela não é só o marco inicial do projeto, ela tem várias coisas aqui que precisam acontecer na iniciação. Lógico que ela é uma fase que ocorre mais no período inicial do projeto, né? Você não pode ter iniciação no fim do projeto. Mas como o projeto ele é subdividido em vários subprojetos, você pode ter fases de encerramento ocorrendo desde alguns períodos iniciais aqui, né? Então, você tem alguma fase inicial, vamos dizer, por exemplo, que você está num projeto que vai lançar um empreendimento, e esse empreendimento ele é um empreendimento de residências, por exemplo. Então, você está num projeto lá de construir um prédio. Beleza. Na iniciação, você vai precisar de gerar uma documentação e conseguir licenças nas prefeituras e tudo mais, nos órgãos competentes. E essas licenças elas precisam estar documentadas, e documentação faz parte do encerramento do projeto. Então, a partir do momento que você começa a documentar coisas aqui porque você terminou tarefas, por exemplo, tarefa inicial, conseguir alvará de construção na prefeitura. Beleza, conseguiu, vai documentar. Documentou, isso já entra na fase de encerramento. Então, você tem um encerramento aí ocorrendo, algumas tarefas do encerramento ocorrendo durante o processo, durante o projeto também, né? Lógico que você tem planejamento. O planejamento, ele ocorre de uma maneira mais sutil no começo, porque ainda você está fazendo a convocação de recursos ali, né? Então você não consegue planejar tanta coisa. Às vezes você precisa saber exatamente quais são os recursos disponíveis para que depois você consiga fazer um planejamento mais adequado. Então você vai ter menos energia em planejamento aqui, mas durante uma boa parte do projeto você vai ter energia de planejamento. Então, alocação, desalocação de recurso, de pessoas, gerenciamento e delegação de tarefas, isso aqui vai ocorrer com mais intensidade no centro do projeto, um pouco menos próximo do encerramento, porque lá perto do encerramento meio que tudo já está alocado e as coisas já estão funcionando como deveriam, então você precisa de menos correções ou menos alocações aqui no final. O controle ele ocorre durante todo o projeto, né? Então o controle aqui ele está na parte de gerenciamento, né? Então o controle ele vai, por exemplo, olhar para o planejamento que você fez, ele vai ver se as métricas ou se o cronograma está sendo seguido, se as métricas estão legais, então se os custos estão legais,
se a nossa meta para acidentes aqui está controlada, então teve pouco acidente ou está tendo muito acidente, preciso tomar uma ação. Enfim, várias questões aqui, questão de rejeito, por exemplo, de material. Tem várias métricas aqui que você vai acompanhar durante a execução do seu projeto e você precisa controlar, porque eventualmente você vai precisar tomar uma ação corretiva aí no meio do seu projeto, né? Beleza, e por último a execução aqui, né, que é essa fase do meio aqui, ela vai ocorrer de forma mais firme durante o projeto também, e você repara que ela tem uma defasagem com relação ao planejamento, né? Então você tem uma parte aqui do projeto onde você tem mais planejamento do que execução, mas eventualmente, né, a hora que chegar na hora do vamos ver lá mesmo, você vai ter muito mais execução do que planejamento, né? A execução ela vai ser sempre um fruto do planejamento, então ela não pode estar alinhada, ela tem que estar sempre defasada com relação ao planejamento. Então essas são as 5 fases de um projeto, e para vocês verem aqui que não necessariamente elas ocorrem de maneira serial, de maneira sequencial, né? Aqui, ó, muitas vezes pode-se retroceder em algumas fases do projeto para redefinição de diversos elementos, como foi o projeto do Taurus lá, né? A gente retrocedeu, a gente não, né? Mas a equipe, no caso, retrocedeu ali para que ela conseguisse uma definição, e essa retrocedência, né? Essa volta aí, ela foi essencial para o sucesso do projeto, né? Se não fosse isso, provavelmente ia ser uma porta ali que não ia agradar a todos. Beleza. Então, olha só. E essa parte de retroceder é fundamental, porque alguns tipos de desenvolvimento, eles são baseados nesse retroceder aqui, né? Então, vamos falar das fases, aí a gente já fala um pouquinho desses tipos de desenvolvimento de projeto aí. Vamos lá. A iniciação, então vamos falar primeiro da iniciação. A iniciação ela é uma fase fundamental de qualquer projeto ou subprojeto, né? Porque não dá para começar um projeto sem a parte de iniciação. E ela tem alguns poderes aqui que são primordiais. Então, ela tem o poder de, primeiro, definir o quão fácil será atacar e resolver essa tarefa. E, portanto, ela deve ser muito bem pensada, né? Lembra do projetinho do Taurus lá. Enquanto a tarefa era encontrar o melhor motor, estava sendo impossível atingir. Quando a tarefa foi desenvolver um botãozinho de único toque ali de acionamento, foi muito fácil resolver. Então ela compreende algumas coisas. Ela vai compreender a definição do escopo do projeto. O escopo é muito importante. O escopo é uma coisa que ele é uma ferramenta de pensamento tão boa que ele te ajuda na parte, por exemplo, de escrever um texto, escrever uma defesa de tese bem escrita, e ele te ajuda também, dentre tantas outras coisas, ele te ajuda na hora de você definir um projeto, né? O que é um escopo, pessoal? Um escopo é um delineamento, e esse delineamento ele é importante, porque nesse delineamento você vai dizer o que faz parte do seu projeto e o que não faz parte do seu projeto, né? Quando vocês forem escrever o TCC de vocês, em algum momento vocês vão ter que definir esse escopo, né? Porque o TCC ele é basicamente um projeto, né? Você vai resolver um problema. Que problema que eu vou resolver? Eu vou resolver esse problema. O que faz parte do meu problema? O que aspectos dele eu quero estudar com esse trabalho? Esse. Existem outros aspectos relacionados. Você vai estudar esses outros aspectos também? Não vou, porque não faz parte do escopo que eu defini para o meu TCC. Então, sei lá, o meu TCC vai ser sobre eletrificação. Então, eu quero fazer um TCC para estudar o problema de transformar um carro, um veículo a combustão interna, em um veículo elétrico. Beleza. Qual vai ser o escopo do seu TCC? Podem ser vários. O meu escopo vai ser o motor elétrico e a adaptação. Então, eu quero definir qual é o melhor motor, qual é a melhor tecnologia que se pode usar de motor, qual que é, se eu preciso de transmissão, se eu não preciso de transmissão, se isso vai depender de motor ou não.
Beleza. E a bateria do veículo elétrico? A bateria está relacionada ao assunto? Está diretamente relacionada. Você vai falar sobre bateria no seu trabalho? Não. Eu defino o escopo do meu trabalho de forma que a bateria não será assunto desse trabalho. Por quê? Porque é um assunto muito complexo, porque envolve outras coisas, porque o trabalho ficaria extremamente gigante e talvez menos objetivo. Então, tem várias justificativas para que você defina um escopo, né? E esse escopo, tudo bem se nem tudo estiver dentro do seu escopo. O que a gente quer, no fim das contas, é o sucesso do projeto. Para que o sucesso do projeto ocorra, a gente precisa de um escopo muito bem definido. E bem definido significa a gente saber exatamente para que lado a gente vai e para que lado a gente não vai, né? Então, por isso que a gente tem que definir muito bem esse escopo, para que você foque bem no problema que você quer resolver e não fique tentando resolver tarefas laterais que não são o foco do seu problema. Beleza, seguindo aqui, a gente tem a definição de necessidades, fins ou objetivos, né? Por que a gente tem a definição de necessidades, fins ou objetivos? Não parece que você tem uma finalidade, dessa finalidade surge o projeto? Sim, você tem um fim e desse fim surge o projeto. Porém, tem dois aspectos aqui. O primeiro, e acho que mais óbvio para nós agora, é que se você pensar no projeto do Taurus, você teve uma redefinição de finalidade. E isso virou o projeto de cabeça para baixo. E o segundo é que quando você começa o projeto, você vai subdividir o seu projeto. E quando você subdivide o projeto, apesar de você ter uma finalidade maior inicial, cada subprojeto também tem que ter a sua finalidade. E aí você vai definir a finalidade de cada subprojeto. Então, você precisa, na iniciação, definir as necessidades, que são as demandas, os fins ou objetivos do seu projeto. Epa, Raul aqui, né? Aí, quando você faz a definição das necessidades, uma outra coisa muito importante que você tem a fazer é fazer a formulação do problema. O que é formular o problema? Formular é você conseguir enunciar o seu problema, você conseguir dizer o seu problema de uma maneira simples e objetiva. Às vezes a gente tem uma ideia do que a gente quer fazer, mas a gente não consegue enunciar exatamente o que a gente quer fazer. E mesmo assim a gente começa algum projeto. Isso é uma das coisas que torna o seu projeto mais suscetível à falha. Por que ele torna mais suscetível à falha? Porque você tem que ter uma clareza enorme do problema que você quer resolver. Você não pode querer resolver um problema que você não entende qual é o problema. Muitos negócios falham porque as pessoas não sabem exatamente o que elas querem fazer. A pessoa abre uma loja, beleza. O que você quer vender nessa loja? Eu quero vender, sei lá, produtos para festa, por exemplo. Beleza, aí a pessoa começa a vender produto para festa, aí o negócio começa a ficar abrangente. Afinal de contas, fantasia é algo que se usa em festa, refrigerante é algo que se bebe em festa, cerveja é algo que se bebe em festa, salgadinho é algo que se come em festa, bolo é algo que se come em festa, serviço de limpeza é algo que se contrata após a festa. Então, o negócio da pessoa já virou um Frankenstein ali, e fica muito difícil você... Qual que é o seu negócio? O seu negócio é vender fantasia, é vender refrigerante, bebidas, oferecer serviço de limpeza? Qual é o seu negócio? Ou se for tudo, que seja tudo. Mas você repara que as coisas começam a se interligar. A formulação do problema ela está diretamente ligada à definição do escopo. Se eu não definir o escopo adequadamente, como que eu vou formular o meu problema adequadamente? Como que eu vou dizer, eu quero vender isso, eu quero fazer isso, eu não quero vender isso, eu não quero fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Então, quando você define as necessidades e define o escopo, você precisa fazer uma formulação do seu problema. Quer dizer, com este projeto, eu busco resolver isso, especificamente, com palavras.
E aí você tem uma boa formulação do problema para que você consiga resolver. E muitas vezes, durante a execução do projeto, as pessoas têm que retomar qual é o escopo e retomar qual é a formulação do problema e quais são as necessidades, para que haja foco, para que se resolva o problema e não fique se divagando sobre outras coisas, né? Inclusive, por isso que toda reunião, uma boa prática é que uma reunião tenha ata. A ata é o que será discutido na reunião e que ela tenha, aliás, desculpa, falei errado, que ela tenha pauta, e a pauta é o que será discutido na reunião, e que ela tenha ata. A ata é o registro do que foi discutido na reunião. E a ata tem que ser casada com a pauta. Se a pauta falou que a gente ia falar de projetos, na ata tem que estar lá o que foi falado sobre projetos. Se na pauta não tinha lá descrito o que eu ia falar sobre como é um inferno da aula com esse barulho de martelete, na ata não pode ter o inferno do barulho do martelete. Entendeu? As coisas têm que ser casadas. Isso tem o poder, por exemplo, de transformar uma reunião de 20 minutos em 2 horas ou o contrário, né? Então, beleza. Formulação do problema. O que mais? Levantamento de informações. Isso aqui também está todo relacionado. Não necessariamente isso aqui vai acontecer nessa sequência, mas tudo isso tem que acontecer. Por quê? Porque às vezes você quer resolver um problema, por exemplo, a pessoa que quer abrir a loja de festa, lá, de artigos para festa, ela quer resolver um problema e ela não sabe se é melhor vender fantasia, salgadinho ou serviço de limpeza. E para entender isso, ela precisa levantar informações, ela precisa fazer um estudo de mercado para ver o que é mais lucrativo para ela. Quando ela faz esse estudo de mercado, quando ela levanta informações, essas informações vão alimentar o escopo e elas podem alimentar também a definição das finalidades e, por fim, a formulação do problema, né? Então, se vender salgadinho é mais lucrativo do que oferecer serviço de limpeza, beleza. Ou se vender salgadinho é ruim porque eu preciso de toda uma regulamentação da Anvisa e vender refrigerante é muito mais fácil porque eu preciso de uma infraestrutura muito menor para poder vender e consigo lucrar mais ou menos igual, então eu vou vender refrigerante, não vou vender salgadinho, né? Então, isso aqui é levantamento de informações. Depois, levantamento de restrições, né? As restrições, elas também são muito importantes e elas têm que ser levantadas ao máximo nessa fase inicial aqui. Por que elas têm que ser levantadas ao máximo nessa fase inicial? Porque você tem uma questão aqui de orçamento, primeiro, né? Você precisa saber se o dinheiro que você tem disponível ele é suficiente para que você toque esse projeto. Depois, você tem uma questão de cronograma. Quer dizer, eu preciso, quando eu vou tocar um projeto, eu preciso saber quais são as restrições, né? Vou dar um exemplo bem simples, por exemplo. Desculpa aí, hein? Mas vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu queira fazer uma reforma no meu apartamento. Mas eu não posso fazer essa reforma durante a semana, porque durante a semana eu dou aula. Eu não posso ter esse tipo de barulho que já está em cima da minha cabeça no meu apartamento durante as aulas. Então eu vou precisar encontrar um cronograma para que eu consiga fazer isso. Vou fazer isso nas férias? Pode ser. Vou fazer isso na semana integrada? Pode ser. Vou fazer isso de final de semana? Não sei. Aí eu vou lá nas regras do condomínio e vejo que eu não posso ter prestadores de serviço dentro do condomínio no final de semana. Então isso já gerou um impacto no meu cronograma. Se eu tinha lá um pedreiro que estava disponível para fazer obras no final de semana, eu já não vou poder nem contratar esse pedreiro porque eu tenho um choque de cronograma. E isso você encontra quando você levanta as restrições. E o levantamento de restrições ele faz parte do levantamento de informações. Tá? Vamos dizer que é um levantamento de informações um pouco mais pessimista, porque você só encontra problema, mas continua sendo levantamento de informações. E por último, e não menos importante, leis, normas e regulamentações. Quer dizer, se eu vou construir um empreendimento, antes de comprar o terreno, por exemplo, eu preciso saber se eu posso construir aquele empreendimento naquele terreno.
E isso tem a ver com o zoneamento da cidade. A sua cidade ela pode ter uma política de zoneamento e aí, dependendo da área que você está, você pode ou não construir determinadas coisas. Você pode ou não construir prédios, você pode ou não construir comércio, você pode ou não construir uma empresa. Depende muito, né? Então você precisa encontrar as regras aqui. Depois você tem agências que vão ser agências reguladoras, agências fiscalizadoras, e dependendo do negócio no qual você está, você precisa conhecer as regras, e até uma coisa que é engraçada é que às vezes você precisa solicitar a fiscalização, né? Não é o fiscal que vai aparecer lá, você precisa entrar e você falar assim, olha, eu quero ser fiscalizado, aí a pessoa vai lá te fiscalizar. É impressionante como acontece. E às vezes, como aconteceu já com meu pai, por exemplo, você solicita uma fiscalização, e não é só no início, às vezes você tem que solicitar anualmente a fiscalização, e você não tem licença para trabalhar enquanto o fiscal não te fiscaliza, e ele também não tem a mínima vontade de ir lá te fiscalizar. Então ele demorou, no caso do meu pai, já chegou a demorar mais de ano, e a fiscalização é anual. Ele solicitou a fiscalização na data certa e o fiscal ficou um ano sem aparecer lá, né? Lógico que se você já tinha uma licença para trabalhar e o problema foi do fiscal, você pode continuar trabalhando mesmo que a sua licença tenha vencido, porque o problema não foi seu. Porém, você fica nesse quase que um limbo jurídico aí, né? Porque você tem uma licença que está vencida, mas você não foi fiscalizado e você não pode viver segundo a vontade do fiscal de te fiscalizar. Então fica essa coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tem que ter um relacionamento muito bom com as agências de fiscalização, com os fiscais especificamente, né? Esse relacionamento bom implica em que seja um relacionamento ético também, porque tem alguns caminhos que podem ser tomados quando você lida com fiscais, e esses caminhos nunca são lucrativos a longo prazo, por mais que você resolva um problema a curto prazo, dependendo se você não for muito ético, mas a longo prazo não funciona. Então assim, sempre sigam as normas, as regulamentações e tenham uma relação saudável e ética com os fiscais, tá? Seguindo, aqui também na iniciação é que nós teremos a definição dos subprojetos. Isso aqui eu acho que já até falei algumas vezes, né? Mas depois que você tem tudo isso daqui, você consegue definir subprojetos. E eventualmente você pode redefinir subprojetos, definir mais tarefas, cancelar outras tarefas que você, no curso do projeto, entendeu que não eram mais necessárias, e tudo certo. Tudo isso pode acontecer e nada disso significa que você é um mau planejador. Só significa que nem tudo pode ser previsto. Quanto mais coisas você conseguir prever, beleza, mas não dá para prever uma pandemia mundial, por exemplo, né? Então as coisas podem mudar e a gente tem que se adaptar eventualmente. Indo para a fase de planejamento, pessoal. Planejamento, aí sim, ele envolve a seleção de atividades, agentes e recursos. Então vamos explorar isso aqui com calma. O que são atividades? As atividades são as tarefas, é aquilo que você quer executar. Quem são os agentes? Os agentes são as pessoas que vão executar, normalmente, né? E os recursos são as coisas que você precisa para executar, né? Por exemplo, se você quer que pessoas executem tarefas, você precisa de um recurso chamado dinheiro, né? Quando você dá dinheiro para a pessoa irá ou deveria executar uma tarefa. Outra coisa que você pode precisar aqui, por exemplo, são maquinários, né? São infraestrutura, material de segurança, né? EPI, todo tipo de coisa que você precise para que o agente consiga realizar uma tarefa. Depois dessa seleção de atividades, agentes e recursos, você precisa fazer a organização das atividades, agentes e recursos. Isso aqui também é muito importante. Por que a organização? Porque nem tudo está disponível o tempo todo, né? Às vezes você tem uma pessoa ali, vamos dizer que você tem um engenheiro para uma obra. O engenheiro é uma pessoa cara.
Então, não necessariamente você, por mais que você tenha 5 tarefas de engenharia rolando em paralelo, você não vai conseguir ter 5 engenheiros, porque seria muito caro. Então, você tem menos engenheiros, vocês têm lá, sei lá, 1, 2 engenheiros, e quando 1 ou 2 engenheiros não estiverem alocados em uma determinada tarefa, eles podem executar outra tarefa. Né? Então, você tem a organização disso aqui. Organiza as atividades, a disponibilidade dos agentes e dos recursos vai impactar diretamente na organização das atividades. Né? Se eu tenho uma terraplanagem para fazer, por exemplo, eu vou depender de maquinários. Esses maquinários podem estar disponíveis ou não, dependendo do que eu estiver fazendo. E às vezes eu preciso alocar outras atividades que podem ser alocadas antes para poder aguardar para que um agente ou um recurso seja desalocado para que eu possa utilizar. Né? Isso acontece assim, em tudo, basicamente. Então a gente tem que sempre, né? Porque se você tivesse tudo disponível o tempo todo, você teria uma ineficiência muito grande, né? Porque você usou um recurso para uma determinada tarefa, não vou usar mais, então guarda. Aí o maquinário fica 8 meses parado, porque você só precisou dele nos 4 meses iniciais do ano. Né? Então seria uma ineficiência gigante. Então as coisas, como a gente quer minimizar custos, a gente precisa organizar essas coisas de maneira a otimizar o tempo e o custo. Depois a gente tem a elaboração de um cronograma. Isso aqui é o que todo mundo pensa na hora de fazer o planejamento, todo mundo já quer pular para o cronograma. Né? E o cronograma ele envolve você selecionar e organizar as atividades, agentes e recursos aqui. Então, para você fazer um cronograma, você precisa ter conhecimento daquilo que precisa estar à sua disposição nos momentos em que você vai precisar daquelas coisas. Né? Você precisa conhecer muito bem a sua equipe, porque, por exemplo, você pode ter funcionários que não tem problema nenhum em executar horas extras, ou, por exemplo, esses funcionários eles podem trabalhar de final de semana também, não tem problema nenhum. Mas enquanto outros têm restrições, outros não conseguem, não podem, estão muito cansados. E você tem que fazer uma elaboração de cronograma que contemple tudo isso daí. E o cronograma, ele é bom quando ele tem as datas todas definidas, quando ele tem deadlines bonitinhos. Quem gerencia o cronograma também deve prezar pela execução do cronograma. Então, assim, se você bola um cronograma, mas esse cronograma é muito flexível, não ficou pronto esse mês, vamos mês que vem, vai, não tem problema. Aí ele não serve, ele não atende à função que ele tem de cronograma, né, de você ter tanto um controle quanto uma previsibilidade das operações que você está fazendo. Então o cronograma, quem gerencia o cronograma tem que ser rígido. Não pode ser 100% rígido, porque o que acontece? Se você não se propor a fazer nenhuma adaptação no seu cronograma, pode ser que ele seja tão rígido que as pessoas simplesmente não consigam seguir. E aí as pessoas vão abandonar o cronograma, o que também é péssimo. Então tem um meio termo aí, onde o cronograma ele é rígido o suficiente para que as pessoas corram atrás dele e tentem cumprir o cronograma. Né? Aí você vai ter uma previsibilidade na execução do projeto, mas ao mesmo tempo que ele seja um cronograma honesto, né? Não seja um cronograma que ninguém acredita, porque aí ninguém vai seguir e não adianta nada você ter um cronograma. Isso é um bom cronograma. Um cronograma melhor ainda é o cronograma que, além das datas e tudo mais, ele tem metas. Né? E essas metas a gente chama de milestones. O que é milestone, pessoal? A tradução literal de milestone é uma pedra de milha, né? Então você tem uma estradinha, cada uma milha tem uma pedrinha lá dizendo, olha, você andou uma milha e tal. É a plaquinha de quilometragem da Anhanguera e da Bandeirantes aqui, tá? Aquilo é um milestone, é a mesma coisa. Então quer dizer que quando você atingiu aquela pedra, ou aquela plaquinha, você andou em países de unidades feudais 1 milha, em países de unidades SI 1 quilômetro. Mas você cumpriu uma etapa, né? Você cumpriu uma parte do trajeto. Isso é muito importante, você ter metas. E essas metas elas podem ou não estar relacionadas com as suas datas. Né? Você tem
Você pode colocar uma meta por exemplo, produção para uma determinada data. Fala, olha, nós vamos produzir, a nossa deadline de produção é, sei lá, dezembro, 1 de dezembro. Em 1 de dezembro, nós temos uma meta de produção, né? Nós precisamos produzir tanto, isso é inegociável. Precisamos produzir, sei lá, 5.000 unidades, mas nós temos uma meta aqui de 8.000 unidades, por exemplo. E essa meta, se ela for atingida, ela tem que ser recompensada, evidentemente. Porque quando você propõe uma meta porque aquela meta ela vai beneficiar você, o projeto ou a empresa de alguma forma. E quando há benefício, esse benefício tem que ser reforçado positivamente, ou seja, você tem que recompensar as pessoas pelo trabalho a mais, né? Dependendo, pode ser desde uma pizzada com o pessoal na sexta-feira até, sei lá, uma porçãozinha a mais no PLR, enfim. A recompensa também, falando de ser humano, a recompensa ela deve ser proporcional, ela deve ser justa, né? Não pode ser nem muito inferior ao que deveria ser, nem muito superior ao que deveria ser, né? As pessoas elas não reagem bem quando a justiça ela não é legal, ela não ocorre, né? Se você paga, ou se você recompensa muito abaixo, as pessoas não se motivam mais com novas metas e novas recompensas. Você acabou de perder o mecanismo de metas que era tão bacana. E se você recompensa muito pelo cumprimento de uma meta, você gera ansiedade no seu time, porque o time vai ficar louco para cumprir toda e qualquer meta. E se você começar a baixar a recompensa, porque acaba ficando insustentável, uma recompensa muito alta, você começa a gerar insatisfação no seu time daí, né? Então, a meta e a recompensa, elas têm que ser bem equilibradas. E elas têm um casamento direto com o cronograma aqui. Quando isso acontece, a coisa fica bem boa. Beleza. Então, isso aqui eu já até comentei, né? Que o planejamento ele exige um profundo conhecimento dos recursos, equipe e capacidades, né, de cada um. Até um exemplo bem simplesinho aqui. A minha esposa trabalhou 10 anos com contabilidade, hoje ela não trabalha mais, mas na época que ela trabalhava, era comum que nos escritórios de contabilidade algumas pessoas cuidassem de poucas empresas e outras de muitas empresas. Por que isso? Primeiro porque as empresas têm tamanhos diferentes, até aí ok, mas no caso delas não eram tamanhos tão diferentes assim, era uma lojinha aqui, uma outra lojinha ali, um restaurante acolá, acolá também é ótimo, e aí ficava uma coisa que assim, algumas pessoas tinham mais trabalho, outras menos, né? E por que isso acontecia? Porque algumas pessoas tinham mais capacidade e outras menos, né? Algumas pessoas conseguiam entregar mais, conseguiam gerenciar mais a empresas e outras menos. Então, no fundo, a sua capacidade, para você entender a capacidade da sua equipe, você precisa conhecer a equipe, né? Senão não adianta você fazer uma média, não adianta. Cada pessoa tem a sua capacidade e a sua velocidade também, né? E aí você tem que conhecer os seus recursos, né? Quer dizer, as máquinas, como é que elas estão, como é que está a manutenção dessas máquinas, o quanto que elas demoram para quebrar, o quanto que não demora, o quanto que precisa de manutenção, que máquina que pode ficar parada mais tempo, que máquina que não pode ficar muito tempo parada, você não tem que fazer muita manutenção, enfim, essas coisas todas, né? E a capacidade tanto da equipe quanto dos recursos também, né? Inclusive para os recursos é meio óbvio, né? Que você precisa saber o quanto que o seu maquinário consegue produzir ali para você conseguir atingir a sua meta, né? O seu objetivo. O planejamento está diretamente ligado à eficiência, como eu falei para vocês, né? Você não pode ter recursos parados, recursos desalocados, porque você paga pelo tempo do recurso, mesmo que seja seu. Você paga pelo tempo do recurso, né? Por que você paga? Vamos dizer que eu tenho um trator e o meu trator está quieto, parado lá na minha garagem. Está saindo dinheiro do meu bolso? Não. Eventualmente alguma manutenção, mas vamos dizer assim, vamos descartando a manutenção no primeiro momento. Não está saindo dinheiro do meu bolso. Se eu deixar ele uma semana parado, eu não vou ter que fazer mais manutenção. Mas não está entrando,
né? Uma semana de trator parado significa uma semana de trator não produzindo, significa uma semana de trator não ganhando dinheiro. E isso se caracteriza como perda de receita, né? E perda de receita é downtime, né? É ineficiência. Então, um bom planejamento, ele faz uma alocação mais próximo da ótima dos recursos. Não dá para ser sempre a ótima, porque você não consegue prever 100% do futuro. Mas ela está diretamente ligada à eficiência, tá? Inclusive, isso vai para tudo que possa funcionar nessa vida tem esse tipo de coisa. Algo que é assim, por exemplo, é o seu processador do computador, né, ou do celular, que seja. Você tem diversas operações que um processador pode fazer. Você tem a unidade aritmética, você tem a unidade que faz escrita e leitura em memória, você tem várias atividades ali, né, que ocorrem. E quando você tem uma tarefa que você quer que seja executada pelo seu processador, essas tarefas podem estar utilizando uma parte do processador e não outra. Outra parte vai estar ociosa, né? Então, o que acontece? Normalmente, os processadores eles têm uma estratégia onde eles realizam as tarefas parcialmente. Quer dizer, enquanto uma tarefa está na CPU, a outra tarefa, a CPU, não, que eu quero dizer a unidade algébrica, lá eu esqueci. Mas enquanto uma tarefa está lá na unidade de cálculos matemáticos, lá, a outra tarefa já está na parte de escrita e leitura em memória. Por quê? Porque enquanto uma tarefa está sendo parcialmente executada em um canto, você pode executar outra tarefa parcialmente em outro canto e você aumenta a eficiência, né? Você está usando o seu processador o máximo possível, dada a quantidade de tarefas que você tem que executar. Se eu fosse executar uma tarefa por vez, meu processador ia ser muito mais lento, né? Porque é como se eu tivesse uma lavanderia lá. Imagina só que loucura. Você tem a lavanderia onde você tem a lavadora e depois você tem a secadora. Aí eu vou botar a roupa na lavadora. Beleza, lavou. Agora eu vou botar a roupa na secadora. Enquanto essa roupa não seca, eu não coloco mais roupa na lavadora. Não faz sentido nenhum. Então, quando uma roupa está secando, eu já estou pondo outra roupa na lavadora. Porque eu quero usar o meu tempo e os meus recursos da maneira mais eficiente possível. Né? Não faz sentido eu ter um monte de roupa para lavar, aí separa as brancas, lava a branca, seca a branca. Agora sim, separa a colorida, lava a colorida, seca a colorida. Não faz o mínimo sentido. Né? Aqui, ó, o planejamento ele deve ser realizado preliminarmente, lógico, porque é planejamento, mas ele também deve ser atualizado frequentemente, né? Então, e olha só, que coisa doida, mas é coisa de planejamento, isso é bem legal. As atualizações, elas são necessárias, porque você não pode prever o futuro como um todo, você consegue prever uma parte. Mas ela sempre, mas sempre se busca minimizar o número de mudanças. Então isso aqui é um paradoxo, né? Porque você precisa atualizar, o seu planejamento precisa estar sempre atualizado, mas ao mesmo tempo a gente quer atualizar ele o menos possível, né? Porque se você não pode ter um planejamento inicial que daqui 2 semanas já mudou tudo, porque senão não é planejamento, né? Mas por outro lado, se você tiver um planejamento que seja muito rígido, né, ele vai funcionar igual ao seu cronograma. Cronograma muito rígido, ninguém segue. Cronograma muito frouxo, ninguém segue. Tem um meio do caminho. Planejamento trabalha exatamente na mesma ótica. Entramos na fase de execução agora do projeto. Vocês veem o quanto que é legal, gente. Eu acho essa disciplina de projeto muito legal. Fase de execução. A fase de execução, ela é a fase na qual a gente vai alocar os agentes e os recursos para realizar as atividades previstas no planejamento e no escopo, né? Então, no planejamento, você tem uma previsão de alocação, né? Quer dizer, na semana 17 eu vou alocar esse operador de trator e esse trator para fazer essa terraplanagem. Beleza, isso é a previsão. Na execução, chegamos na semana 17. Pega o Tião aqui, operador de trator, pega o trator, vamos fazer a terraplanagem. Você alocou os agentes, quer dizer que aquele agente
E o recurso também, né? Quer dizer que aquele agente e aquele recurso estão ocupados na execução daquela tarefa, eles estão alocados, né? Por isso que a fase da execução é a fase da alocação, e ela serve, evidentemente, para realizar as atividades previstas no planejamento e no escopo. Por quê? Porque durante o projeto, a gente tem um planejamento e escopo justamente para você não ter que ficar pensando a toda hora o que você tem que fazer. Você planeja o que você vai fazer e ao longo do projeto você executa. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho as disciplinas que eu vou dar esse semestre aqui. Este é um Então, resultado que encontrei na web. oh, que legal, Google, parabéns. E você Grande tem. Siri. Grande, né? E eu tenho aqui todas as disciplinas que eu dou, né? Então isso aqui são os meus horários da semana. Para os meus horários da semana eu tenho uma rotina, né? Então aqui, ó, minha rotina começa às 6 da manhã e termina às 10h35 da noite todo dia. Então aqui eu tenho tudo que eu vou fazer durante todas as horas da minha semana, segunda a sexta, as aulas que eu vou dar, as preparações que eu vou fazer, que nem a aula de vocês, eu preparei na segunda-feira, das 6 às 9 da manhã. E hoje eu estou dando a aula de vocês. Então, a coisa vai acontecer assim. E para cada disciplina, vamos pegar da nossa disciplina aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, metodologia de projeto. Eu tenho o que vai ser dado em cada aula, né? Então, eu tenho aqui na minha disciplina um planejamento. Por quê? Porque se todo dia eu tiver que pensar o que eu vou dar para depois preparar a aula, para depois dar aula, a gente não vai chegar na aula 3 até o final do curso. Então, eu tenho um planejamento aqui, isso para cada disciplina. Só ajustar o toque aqui. Para cada disciplina. Ó, máquinas hidráulicas, TCC, sei lá. Para cada disciplina eu tenho o meu planejamento. E esse planejamento ele vai interferir na minha grade aqui, na minha rotina e tudo mais. Então a gente tem essas questões. Então aqui a gente tem o planejamento justamente para que na execução eu não tenha que pensar. Se eu tiver que pensar, eu vou gastar muito tempo. E aí eu vou gastar um tempo que seria de planejamento durante a execução, vou perder tempo de execução, vira uma bagunça. Não façam isso, tá? Então, primeiro só planeja, depois só executa, e aí quem estiver cuidando do controle vai ver se precisa refazer o planejamento ou não, tá? Nessa fase de execução é a fase na qual se encontra os problemas e surgem as redefinições do projeto, né? Então, quem está executando pode encontrar problemas, ou quem está cuidando do controle pode enxergar problemas, né? Do gerenciamento do controle pode enxergar problemas. E aí o time de projeto tem que se reunir, e quando ele se reúne, ele ou redefine o projeto ou define, no mínimo, ações para que você consiga dar conta aí, né, de você resolver esse problema e continuar com a execução do projeto, tá? Vamos dizer que, por exemplo, no meu caso das aulas aqui, eu estou dando aula para vocês, mas putz, teve um conceito que vocês não pegaram legal, a gente demorou mais tempo para explorar esse conceito, precisamos jogar uma aula para frente, beleza? Eu vou mexer lá no meu planejamento de uma forma que a gente consiga corrigir isso daí, para que a gente chegue na mesma finalidade, que é cumprir todo o conteúdo lá no final do semestre. Pode ser que eu consiga encurtar um outro conteúdo, eu consiga dar um conteúdo lá para frente que era de 2 aulas, consiga dar em uma aula, ou pode ser que eu grave um vídeo extra, né? Então eu estou criando um novo subprojeto aí que é uma tarefa a mais, ou pode ser que eu passe listas de exercícios, sei lá, não sei. Mas eu vou tomar uma ação aí, né? Então eu vou fazer vou encontrar um problema e vou fazer uma redefinição em algum ponto do meu projeto para que eu consiga cumprir esse projeto lá no final. E aí tem uns exemplos legais aqui na engenharia de software, né? Um primeiro exemplo é o padrão RGR, que é o Red Green Refactor, e ele é diretamente associado ao desenvolvimento guiado por testes, né? Que é o Test Driven Development. Então, o que acontece aqui? O que é Test Driven Development? Você tem um desenvolvimento que é guiado por testes, né? Então você, preciso que o meu aplicativo aqui faça um cálculo
do valor de recursos que eu tenho alocado na minha carteira de investimentos frente às cotações das ações na bolsa. Beleza. No dia 1, esse aplicativo faz isso? Não. Beleza. Então, aí eu vou entrar nesse test driven aqui. Por quê? Eu fiz um teste, o teste falhou, né? Quando eu faço o teste falha, eu tenho o red, né? Eu tenho o vermelho. Desse vermelho eu vou fazer o quê? Eu vou mexer no código lá para obter um verde, que é realizar a tarefa. De maneira mais simples e objetiva possível. Só realiza a tarefa. Beleza. Depois que você tem um verde, o que você faz? Você refatora. O que é refatorar? É você alterar o que você já construiu para que ele fique melhor, para que além de atender o objetivo do teste simples, ele tenha outros objetivos, como, por exemplo, atender estruturas políticas de geração de código e tudo mais, né? A gente tem uma outra coisa que ocorre muito em engenharia de software, mas que ocorre em outras áreas também, que é o desenvolvimento espiral, né? Então, o que é o desenvolvimento espiral? Esse desenvolvimento espiral é até algo que eu falei para vocês lá no começo, que é um tipo de desenvolvimento de projeto que ele é baseado no fato de você voltar em algumas etapas, em algumas fases de execução, né? Então, o que você faz? Você inicia o projeto, né? Ou aqui pode ser iniciar ou revisar um projeto. Então, você está reiniciando alguma etapa. Então, você vai fazer aqui a revisão. Aí você vai entrar aqui nessa parte 1, que é a definição de objetivos, que é a nossa iniciação. Beleza. Depois da iniciação, avaliação e redução de riscos aqui. Então, aqui tem um pouco, não é exatamente o espelho daquilo que a gente viu aqui, ó. Não é exatamente o espelho dessas 5 fases aqui, porque é uma outra filosofia, mas você vai encontrar partes de planejamento, execução e gerenciamento em todas elas. Então vamos lá, vamos voltar para o desenvolvimento em espiral. Opa, tá aqui. Então, comecei, aqui você vai ver que análise de riscos é planejamento, né? Fase inicial é planejamento, e primeiro, segundo, terceiro protótipo é execução já. Então beleza, entrou nessa fase aqui, que se chama de avaliação e redução de riscos. Depois entrou na terceira fase, que é implementação e validação. Aqui no caso você tem execução e controle, puramente aqui, né? Então, no primeiro ciclo aqui você tem um conceito de operação, e aí depois ele entra em planejamento e especificação. Isso aqui é mais ou menos o encerramento de uma primeira fase e já entra em planejamento para as próximas fases. Então, quando você está desenvolvendo software, você faz isso. Você seta alguns objetivos, faz os primeiros protótipos, analisa o risco, implementa, dá uma olhada nos requisitos aqui, nos próximos requisitos. Depois que você viu os próximos requisitos, o que você vai fazer? Definir objetivos, implementar novos protótipos, implementar para valer, testar, fazer desenvolvimento disso aqui e vai. Então, esse ciclo ele é espiral, quer dizer, isso aqui até se chama de evolução por degraus, né? Então, você tem um processo evolutivo do seu projeto, onde cada voltinha desse daqui seria um degrau, né? Então, você criou um conjunto de etapas iniciais, executou, validou. Cria um segundo conjunto, executa, valida. Cria um terceiro conjunto, executa, valida. E assim por diante. Isso aqui é um desenvolvimento em espiral. Para software funciona muito bem. Para gente que trabalha com projetos de coisas físicas, não funciona tão bem porque eu não consigo definir o projeto da porca, depois do parafuso, depois rosquear a porca no parafuso, depois colocar uma chapinha ali e assim por diante. A gente tem que pensar já no projeto como um todo, de uma maneira mais concreta, e dividir em subtarefas que vão entrar em paralelo. Quer dizer, eu vou fazer subpartes do meu projeto e depois eu vou juntar tudo ali no final. E aí eu vou fazer um primeiro teste. Mesmo assim, para nós isso aqui acontece bastante, né? Você tem, por exemplo, no lançamento de um novo veículo, você tem o projeto do veículo, depois você tem uma fase grande, que é uma fase de testes. E essa fase de testes, ela pode gerar reprojetos. Então você tem uma ida e volta, só que como nós trabalhamos com coisas físicas, esses ciclos aqui ocorrem menos vezes do que em um software, que é muito fácil você ter milhares de ciclos aí até que você tenha tudo que você gostaria de ter implementado lá no começo.
Seguindo, gerenciamento e controle. O gerenciamento e controle, isso aqui é bastante legal porque as pessoas confundem planejamento com gerenciamento e controle. O planejamento ele vem antes, né, da execução, necessariamente. Você não pode executar sem planejar. O gerenciamento e controle, eles vêm durante a execução, né? Então, durante a execução é que eu vou fazer a alocação de algumas coisas. Pode até ser que haja alocação de recursos financeiros durante a execução, dependendo, né? Se você tem um budget lá separado, fala, olha, a estimativa inicial era tanto, mas eu vou precisar de mais um pouco por causa de uma manutenção nova que apareceu. Beleza, então você pode ter uma nova alocação ali no meio do caminho. Isso é gerenciamento. E controle é você justamente ser alimentado pelas informações da execução para que você saiba se as metas estão sendo alcançadas, se há problemas, se a gente está encontrando problemas e se precisa de redefinições no nosso projeto. Então, aqui, o gerenciamento e o controle são responsáveis por definir metas, ações, agentes, recursos e alterar o planejamento quando necessário, né? Então, acho que diz por si só a frase, né? Você, no seu controle, se necessário, você é a atribuição da parte de gerenciamento e controle redefinir metas. Eu posso redefinir ações, né? Pode ser que uma tarefa não faça mais tanto sentido quando eu chegar nela, a gente precisa redefinir agentes. Às vezes eu tenho um cara que estava responsável por fazer alguma coisa, mas esse cara ganhou na loteria e simplesmente abandonou o barco. Então eu preciso alocar outro agente para fazer essa tarefa, né? Recurso, pode ser que eu estava dependendo de um recurso, esse recurso quebrou, eu vou precisar de outro recurso, e aí alterar o planejamento quando necessário, porque podem ocorrer coisas como uma pandemia mundial, por exemplo, e aí o planejamento vai ser impactado. O gerenciamento e controle são responsáveis também por acompanhar as métricas de execução do projeto, como já falei para vocês, definir quais metas foram atingidas e os critérios para essa qualificação, né? Quer dizer, tem algumas metas onde você não consegue criar uma métrica objetiva, né? Por exemplo, a meta de produção ela era bem objetiva, preciso produzir 8.000 unidades, mas tem algumas métricas que não dá para medir tão bem assim. Por exemplo, a nota da disciplina de vocês é uma métrica, né? É uma avaliação de mais ou menos quanto de conhecimento vocês absorveram. Porém, se eu definir uma métrica X e um outro professor vier a avaliar vocês na mesma matéria e definir der outra prova, por exemplo, a mesma métrica que a nota provavelmente vai ser diferente. Dificilmente dois alunos vão tirar exatamente a mesma nota com dois professores, né? Então, o que acontece? Essa é uma métrica que não é uma métrica tão precisa, né? E se a sua métrica não for tão precisa, você precisa definir critérios para que você diga se a sua meta foi atingida ou não. Então, inclusive, uma boa meta sempre tem uma boa métrica e essa métrica ela sempre é muito bem definida, né? Não adianta, por exemplo, eu chego aqui para vocês e falo, olha, a média é 5, beleza? Beleza. Só que eu dou uma prova que tem uma questão impossível de resolver valendo 7 e uma fácil valendo 3. A métrica não foi tão legal no fim das contas, né? Porque houve uma distorção de processo aí, não houve uma distribuição justa dos pontos e das facilidades de cada questão, né? Então o processo fica meio injusto e as pessoas, como eu falei para vocês, não respondem bem quando elas entendem que algo está injusto, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Por exemplo, você coloca uma meta de produção, uma super recompensada, mas a meta de produção é impossível, né? É a mesma coisa do exercício muito difícil valendo 7, né? Você coloca o cara para produzir as 8.000 unidades lá, mas para produzir 8.000 unidades o cara precisaria de 36 horas por dia. Então fica injusto e você desmotiva a equipe, não é legal. E aí, por último, acho que a última coisa que eu vou falar hoje, não vai dar para seguir aqui, na próxima aula a gente continua, a última fase é a fase de encerramento,
né? A fase de encerramento ela é responsável pela entrega dos fins do projeto. Então, se o seu projeto tinha uma finalidade, a fase de encerramento ela tem que entregar essa finalidade, seja um produto, seja uma informação, uma resposta, seja, sei lá, uma documentação, seja ela qualquer coisa. A fase de encerramento ela deve entregar, né? E aqui, ó, isso é onde também todo projeto peca. A fase de encerramento ela é responsável pela documentação do projeto como um todo e consolidação do conhecimento adquirido, né? Quer dizer, quando você termina um projeto, você primeiro precisa documentar o que foi feito, e a documentação ela é importante. Ela tem que ser organizada, ela tem que ser minuciosa, porque a documentação ela representa, inclusive, aquilo que foi aprendido pela equipe, né? E o aprendizado da equipe ele não pode ser jogado fora e ele não pode ser mantido só na cabeça da equipe. O aprendizado ele tem que ficar também na empresa ou no projeto. Então aquilo tem que ser documentado para que novos integrantes do projeto possam ler a documentação e possam adquirir aquele conhecimento eventualmente, né? Imagina que eu tenho uma empresa de tecnologia e metade do time pede demissão. Aí no dia seguinte eu tenho metade do conhecimento que eu tinha no dia anterior. Não faz sentido, né? As coisas têm que ser documentadas. As pessoas têm preguiça de documentar as coisas e acham que a documentação não é importante, porque elas acham que elas vão lembrar. Mas, pessoalmente, eu sou diariamente traído pela minha memória. Falo isso para vocês. E como um time, você pode perder elementos do time, né? A pessoa pode, como eu falei para vocês, ganhar na loteria e sair fora. E aí você está em maus lençóis. Possui também responsabilidades orçamentárias, contábeis, fiscais e de desalocação de recursos, ou seja, responsabilidades orçamentárias, contábeis e fiscais. Eu preciso, por exemplo, emitir nota fiscal, eu preciso fazer pagamentos de impostos, eu preciso fazer fechamentos contábeis, tudo isso vai entrar na fase de encerramento. Eu preciso desalocar recursos, né? Se eu tinha alguma coisa ali que estava emprestada ou alugada, eu preciso devolver, eu preciso fechar, eu preciso encerrar contratos de serviço, eu preciso fechar tudo isso daí. No nosso país especificamente até é um pouco mais difícil, porque às vezes você precisa, por exemplo, se certificar de que, por exemplo, você tem uma empresa terceirizada, né? Você terceirizou um serviço, contratou uma empresa terceirizada. Você como contratante é responsável pelo fato de a empresa terceirizada ter pago o FGTS dos funcionários dessa empresa. Aí você fala, pô, mas não é responsabilidade da empresa e não da minha empresa que contratou aquela empresa? Sim, mas no nosso país existe uma regra de que você é responsável por isso. Se o terceirizado não pagar, quem paga é você. Entendeu? Senão você está cometendo um crime trabalhista e pode ser processado. Então, isso aí tudo vai entrar nessa fase de encerramento. Tudo tem que ser muito bem fechadinho e muito bem casadinho. Senão, dá problema. Beleza. Então, a fase de encerramento, a parte de processos criativos a gente vai começar na próxima aula. A fase de encerramento ela é mais ou menos isso, pessoal. Então você tem que cuidar de fechar tudo, documentar tudo. Às vezes, inclusive, essa fase de encerramento ela começa a ser longa, porque você entra em processos de garantia, por exemplo. Olha, agora é garantia, agora é fornecer peça de reposição, tudo mais. Então, essa fase de encerramento ela pode ser eventualmente longa, tá? Mas você tem que ter uma fase de encerramento muito sólida, porque um projeto encerrado, né, ou dado como encerrado, não pode gerar mais tarefas para você. Se você encerrou, ele acabou, né? Ele não pode te dar mais problema. Tem muita empresa que tem um setor só para resolver problema de projetos anteriores. Quer dizer, é uma ineficiência gigante, né? Então você tem que cuidar disso aqui também.